Graça e paz do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de nós estarmos aqui para ministrarmos a palavra do Senhor. Esta palavra que é boa, esta palavra que alimenta a nossa alma. Jesus disse: o homem não vive só da materialidade, o homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Este é o programa Eu Creio na Pregação, programa da Igreja Batista Central, situada na Avenida Getúlio Vargas, 1990, Feira, Bahia. Que o Senhor te abençoe. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre construindo relacionamentos saudáveis. Construindo relacionamentos saudáveis. E para ilustrar a nossa mensagem, nós temos aqui alguns slides e gostaríamos que você fosse acompanhando. Então você também pode construir, você também pode colocar o seu bloco, o seu tijolo nessa construção, para que possamos estar assim, nos relacionando saudavelmente, né? Não de uma forma doentia. Então, olha só, as Escrituras nos exortam a viver bem com as outras pessoas. O texto base da nossa reflexão se encontra em Romanos 12, 18. Olha o que diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Há uma versão em inglês que diz: faça o seu melhor para viver em paz com todos. Olha só, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. E esta outra versão em inglês diz: faça o seu melhor para viver em paz com todos. Você está fazendo o seu melhor? Olha o que o texto está dizendo. Olha, nem sempre é possível viver em paz com todos. Por quê? Porque o outro não quer paz. Agora, ele está dizendo, olha, se depender de você, no que depende de você, seja um vivenciador e um propagador da cultura da paz. Não seja discípulo de Osama Bin Laden, seja discípulo de Cristo. Não propague o terror. A Bíblia está dizendo, olha, quando depender de vós, tenha paz com todos. Não está dizendo para você ser falso nos seus relacionamentos, de forma nenhuma. Mas está dizendo, olha, quando está na sua área o fazer o melhor, o fazer o bem, faça isso, não negligencie a sua parte. Agora, quando ele usa a expressão se possível, a gente sabe que nem sempre é possível. A gente sabe que tem pessoas que realmente elas não querem de forma nenhuma ter relacionamento, pelo contrário, elas têm sentimentos nocivos e elas exalam essa doença relacional, porque falta a inteligência, essa inteligência que não é o QI, é o QE, é o coeficiente emocional, falta a inteligência emocional. A maioria das pessoas que saem dos seus ambientes, quer igrejas, quer local de trabalho, local profissional, geografia em termos de cidade, sai por causa dos relacionamentos. Os relacionamentos são cola. Na verdade, eu sempre falo para os jovens e adolescentes que o que sustenta uma pessoa, muitas vezes até no ambiente da igreja, são os relacionamentos. Claro que o motivo maior, a motivação maior é servir a Cristo. Mas também para estar naquela comunidade doentia, não, meu amado. O próprio Jesus, quando ele foi curar um leproso, a Bíblia diz que Jesus tirou o leproso da aldeia, curou fora da aldeia e disse: não volte mais para lá, porque era um ambiente extremamente adoecedor. Então, nós temos que ter cuidado com esses ambientes. Você é um azedador de ambientes, onde você chega, você descarrega as energias das pessoas, porque as pessoas precisam estar armadas contra você, porque você é um sugador de energia. Então, muitas vezes a gente não percebe. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta, olha, é certo que é difícil você se relacionar com pessoas difíceis. Existem carne de pescoço, existe malas. Agora, eu sempre pergunto, você é esta pessoa? Porque muitas vezes a gente só olha o outro, mas não quer olhar para nós. Será que eu não sou essa carne de pescoço? Será que eu não sou essa mala? Será que eu não sou essa pessoa difícil? Será que eu não sou essa pessoa que coloca obstáculos nos relacionamentos?
A gente precisa se examinar. A gente precisa primeiro entender que eu não posso mudar ninguém, mas eu posso mudar a mim mesmo. Nunca, jamais mudarei ninguém, porque eu não tenho esse poder, nem você. Mas nós podemos mudar a nós mesmos, nós podemos mudar a nossa forma de olhar. Às vezes o nosso problema é estar aqui, na lente com que nós estamos enxergando. É o problema de lente. É muitas vezes mudar a nossa forma de olhar. Leonardo Boff, ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim, cada ponto de vista é a vista de um ponto. E isso é verdade. Quando você não conhece nada sobre aquela pessoa, é fácil você julgar, é fácil você rotular, é fácil você etiquetar a pessoa, é fácil você colocar os seus preconceitos e se afastar dela. Agora, você quer entender as pessoas? Então pare um pouco e vá ouvir. Agora, olha só, a Bíblia diz que todos nós devemos fazer o possível para nos relacionar. O ser humano é, antes de tudo, alguém que se relaciona e vive em sociedade. Deus não nos fez para o isolamento. Deus nos fez seres sociais. Nós precisamos uns dos outros. A Bíblia está cheia de mandamentos recíprocos. Olha só, lidar com pessoas é um fato inevitável da vida. Não há como a gente chegar em nenhum lugar se nós não lidarmos com as pessoas. Para eu estar aqui hoje, na verdade, eu tive que fazer um caminho de pares. Caminho de pares, quer dizer, eu não cheguei aqui sozinho. Eu precisei dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus familiares, dos meus professores, dos meus líderes, dos meus amigos, de desconhecidos. Olha quantas pessoas chegaram justamente nesta minha caminhada, agregando valores, somando para que eu pudesse ser o que eu sou hoje. Então eu sou uma soma de todas essas experiências, de todas essas andanças, de tantas pessoas que já passaram pela minha vida. Então eu aprendi com aqueles que acertaram, aprendi com aqueles que erraram. É assim que a Bíblia nos apresenta. Tem pessoas que você olha e ela ensina tudo que você não deve ser. É só você olhar para ela. Já tem outras que você olha e você admira, e você quer imitar, e você coloca aquela pessoa como modelo, como um referencial, como um padrão para a sua vida. Agora, muitas vezes nós queremos crescer sem nos relacionar. É impossível. Alguém já disse que você jamais chegará sozinho aonde você pode chegar acompanhado. Alguém já disse também, olha, se eu vi mais longe, foi porque eu estava sobre os ombros de gigantes. Eu louvo a Deus por tantas pessoas que já me ajudaram, por tantas pessoas que já somaram na minha vida, por tantas pessoas que quiseram e torceram e fizeram alguma coisa para que eu pudesse crescer. Eu louvo a Deus por isso, porque pessoas são portas. Podem ser portas que te levem à destruição e podem ser portas também que te levem à ascensão, ao progresso. Como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, eu quero ver o teu progresso, eu quero ver o teu crescimento. Então, quando nós nos relacionamos de forma saudável, nós queremos agregar valor à vida das pessoas. Nós queremos somar. Nós queremos fazer com que elas cresçam. Não é só sugar das pessoas, é um compartilhamento. É um relacionamento interpessoal. Eu dependo da pessoa e a pessoa depende de mim. Agora, olha só o que diz a palavra de Deus, o livro de Provérbios, capítulo 18, verso 1 diz: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez, isto é, se rebela contra a sabedoria. Entra em rota de colisão contra a sabedoria. Quem se isola? Você já percebeu na savana africana? Eu gosto muito de assistir filmes da savana africana. É um sonho que eu tenho de um dia ir à África e dar um passeio
na savana. Eu aprendo muito com o reino animal e eu gosto muito, inclusive, das perguntas que Deus faz a Jó, inclusive usando muitos dos animais. Deus faz para Jó 77 perguntas lá no capítulo 37, capítulo 38 a 41, melhor dizendo, de Jó, quando Deus aparece para Jó. E ele vai usar muito os animais, ele usa o falcão, ele usa a águia, né, as aves, ele usa o crocodilo, ele usa o hipopótamo, ele usa o cavalo selvagem, né, tantos animais. Quer dizer, justamente Deus estava dizendo para Jó que era para que ele prestasse atenção, porque ele estava questionando as coisas do mundo espiritual, do andar de cima, sendo que ele não conhecia nem as coisas do andar da terra, os detalhes dos animais e da criação do. Agora, na savana africana, você pode perceber que os predadores, quando eles vão buscar a sua presa, o que é que eles fazem? Eles, por exemplo, um leão, uma leoa, quando está caçando, olha aquela manada de gnus. Ela não mira a manada inteira, mas ele vai buscar quem? Os olhos da leoa vai buscar o que se isola. Muitas vezes, aquele que se isola é o filhote, é o animal que já está ferido, é o animal velho e é o animal distraído. Então, são esses que se isolam que ficam mais vulneráveis para que esta leoa possa fazer o seu ataque bem sucedido. Por isso que nós devemos andar juntos, amados. Nós devemos aprender com todos os meios, todos os modos que nós precisamos viver uns com os outros em sociedade. Claro que existem sim companhias, existem momentos que a própria Bíblia diz que nós devemos nos afastar de certas pessoas. Por quê? Porque são pessoas que cometem o pecado do mau caratismo. Presta atenção. Uma coisa são os pecados da fraqueza. Outra coisa são os pecados do mau caratismo. Tem pessoas que têm esse traço do mau caráter, onde esta pessoa fechou um acordo com você sabendo que vai te prejudicar, e ela sai dali tranquilamente. E ela faz um outro acordo com outra pessoa amanhã, sabendo que vai prejudicar aquela pessoa também, e ela faz um rastro. Isso é uma questão de caráter. Sempre ferindo as pessoas, sempre tirando proveito das pessoas. O apóstolo Paulo diz: olha, eu não peço que você se isole dos não cristãos, mas eu peço que vocês se isolem daqueles que se dizem cristãos, mas não são. Eu digo que com esses nem sequer comais. O próprio Jesus disse que você não pode dar o que é santo para os porcos, dar o filé para o cachorro. Jesus falou. Por quê? Cão gosta de osso e porco gosta de lama. Então, tudo há exceções. Agora, a palavra de Deus nos diz que não é para que nós nos isolemos, não andemos isolados. Pelo contrário, tem pessoas que dizem assim: eu sou a igreja. Mentiroso, você não é a igreja. Se eu chegar aqui, irmãos, eu sou a igreja. Mentira, eu não sou a igreja. Nós somos a igreja, porque a igreja não é um membro, a igreja é um corpo. Eu não sou igreja sozinho. Para que eu seja igreja, eu preciso do corpo de Cristo. Se esse dedo se separar do meu corpo, ele não é mais corpo, porque ele se separou. Mas enquanto ele estiver aqui, por mais defeituoso que ele esteja, ele faz parte do corpo. Então eu não sou igreja, eu sou a igreja. Não, nós somos a igreja, porque a igreja é corpo, a igreja é família. A igreja não é um indivíduo, a igreja é a família, é assim que a Bíblia compara. A igreja não é um membro, a igreja é um corpo. Então, a palavra de Deus diz que não é para que nós andemos isolados. Porque andar isolado, amados, é uma forma de egoísmo. É uma pessoa que... Porque quando a gente pensa em andar juntos, às vezes a gente só pensa em receber. Não, eu estou falando de você compartilhar.
Por que você se isolar se você pode ser útil para a comunidade? Por que você vai se isolar se Deus te deu dons, se Deus talentos, Deus deu a você oportunidades para que você pudesse compartilhar com outras pessoas? Isso é bom, gera saúde para nós. Nós precisamos de relacionamento. Imaginem, amados, quando nós estamos celebrando um momento tão bom na nossa vida, você não tem ninguém para celebrar, vai celebrar sozinho? Não, os amigos também são para essas horas, a hora de celebração. Mas nós não queremos apenas esses amigos virtuais, como é comum hoje. Olha só, as redes sociais são uma bênção na nossa vida, se assim soubermos usar. Agora, meu amado, o que há de problema é quando nós queremos nos relacionar apenas virtualmente. Não, virtualmente eu não posso comer sal com você. É preciso esse encontro presencial. Agora, claro que as redes sociais vão ajudar, mas não que ela seja a base. Porque eu já tenho um encontro presencial, agora também eu posso ter esse encontro virtual. Facilita muito a nossa vida se soubermos usar. Agora, um relacionamento só no virtual, meu amado, aí não dá. Então, olha só. Qual é o endereço de Deus? Eu gosto muito. Aqui são 2 versículos da Bíblia. Salmo 133 e o verso 1, Salmo 133 e o verso 3. Só tem 3 versículos o Salmo 133. E olha o que é que diz. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Olha só o que é que acontece quando nós vivemos em união. Ali o Senhor concede a bênção e dá vida para sempre. Olha só o que diz a palavra, que o endereço de Deus, você quer saber onde é que se encontra Deus? É no meio de uma comunidade unida. É no meio onde não há divisão, onde não há separação, onde não há traição, onde nós não nos reunimos para ficar pior. Porque o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto, uma igreja infantil na fé, o apóstolo Paulo disse, vocês estão se reunindo para pior. Gente, eu acho isso tremendo. Porque eu sempre digo, gente, eu não quero perder meu tempo. Eu rompi com o mundo, não foi para ser besta, não. Agora imagine se eu vou ficar em uma comunidade, me reunindo em encontros de célula, grupos familiares, cultos, celebrações, reuniões administrativas, reuniões de comunhão, escolas bíblicas, seminários. Eu vou fazer tudo isso para ficar pior? Pelo amor de Deus, meu irmão. Paulo disse, olha, será que vocês não entendem que Deus mudou vocês e agora a cada dia vocês precisam ficar melhor? Vocês precisam progredir? Mas tem gente que é o contrário. Meu irmão, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando um ajuntamento está ali reunido em nome de Deus e ele anda em desacordo com a palavra de Deus, esse é o pior ajuntamento que tem. É aquele povo que está reunido em nome de Deus e fazendo tudo errado. É melhor que estivéssemos em outro lugar, pode ter certeza disso, do que estarmos reunidos em nome de Deus e fazendo tudo errado. E é possível fazer isto. Eu sempre gosto de lembrar as pessoas que Satanás, ele não surtou num brega, não. Satanás não surtou num bar. Satanás surtou no ambiente da presença de Deus. Satanás, ele nasceu em um ambiente de glória. Foi no próprio céu. Imagine aí. Você pensa que uma pessoa não pode se desviar, não? Dentro do ambiente de glória? Dentro do ambiente que só fala de Deus? É o pior desvio que existe. A gente vira Satanás, adversário, é o que significa a palavra Satanás. Então nós devemos ter cuidado. Porque às vezes, eu não fumo, eu não bebo, mas nós podemos ser. O pior ajuntamento que existe é quando uma igreja diz que é igreja e não vive como igreja. Esse é o pior ajuntamento, porque faz tudo errado em nome de Deus.
Era melhor botar uma arma na cintura e fazer coisa errada do que estar fazendo ali em nome de Deus. É o pior ajuntamento que tem. Deus vira as costas para esse lugar. Agora, a Bíblia diz que quando há união, quando há unidade, olha o que acontece. Ali Deus ordena a bênção. O próprio Jesus disse que o mundo iria conhecer que nós somos discípulos dele, não quando tivéssemos milagres ou coisas grandiosas acontecendo, mas quando nós nos amássemos uns aos outros. Agora, no meio da briga, do partidarismo, se partido fosse bom, não era partido, era inteiro. Mas você sabe que muitas vezes dentro da própria igreja tem uns partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Quem é Pedro, quem é Paulo, quem é Apolo? Quem é Silas Malafaia, quem é Caio Fábio? Quem é Ana Paula Valadão? Quem são esses? Apenas ministros de Deus. Deixa de meninice e vamos olhar para Cristo. Então, a palavra de Deus nos diz que comunhão é aquilo que nos é comum. Olha só, se nós tivermos uma reunião, e nós dizemos uma reunião cristã, e nós não tratarmos ali de Cristo, Cristo não estiver naquela reunião, no meu comportamento, na minha vida, na minha manifestação do falar, na minha manifestação do sentir, ali não é uma reunião cristã. O que nos faz comuns não é eu torcer para o Flamengo e você também, eu torcer para o Palmeiras e você também. Não, isso não nos faz comuns. A comunhão cristã não é esta. Se você faz psicologia e eu também, se você faz teologia e eu também, isso não é comunhão cristã. Comunhão cristã, ela vem a partir de Cristo. Então, o que faz a comunhão é Cristo. Cristo é a comunhão. É por isso que eu conheço um irmão lá de Curitiba. Nós temos comunhão, porque quem está em mim está nele. Cristo está nele, Cristo está em mim. Eu conheço o irmão da Irlanda, ali nós temos comunhão. Eu conheço o irmão da China, nós temos comunhão. Eu conheço o irmão do Afeganistão, nós temos comunhão. Eu conheço o irmão do Iraque, nós temos comunhão. Por quê? Porque ele tem Cristo e eu também. Isto é a comunhão cristã. A comunhão cristã, quem faz é Cristo. É o que nos é comum, é Cristo. Agora, nós precisamos crescer na comunhão. E se cresce na comunhão, amados, crescendo também em amor. É preciso e é possível sim crescermos em amor. Eu preciso cada dia crescer mais em amor. Porque Paulo, olha, eu vou te mostrar agora um caminho sobremodo excelente. Ele já mostrou todos os dons e ele disse, olha, os dons de Deus foram dados para que fosse útil, para um fim útil, mas eu posso dar um fim inútil. Quando é que eu dou um fim inútil a um dom que Deus me deu? Quando eu uso esse dom sem amor. O apóstolo Paulo disse, pode ter fé de transportar montes, pode dar os bens para o sustento dos pobres, pode falar línguas estranhas de homens e de anjos, mas para Deus vai ser uma lata batendo e um barulho ensurdecedor no ouvido de Deus, ele dizendo, para com isso. Por quê? Porque não tem amor. Os dons foram me entregues por Deus para que eu pudesse usar de forma útil, mas eu estou dando um fim inútil. Estou estragando a comunhão, deixando de edificar vidas e de glorificar a Deus. Não estou usando os dons em amor. Então, eu preciso e você precisa, todos nós precisamos crescer em comunhão, se aprofundar nos nossos relacionamentos. Claro que nós não vamos nos relacionar com todas as pessoas da mesma maneira. Agora, nós precisamos sim, porque a Bíblia diz, olha, há amigos mais chegados do que irmãos. Eu sempre digo assim, que amigos de verdade, nós não temos nem aqueles que cabem na palma da mão. Olha só, quantos? 5. Nós não temos. Você tem 5 amigos? Eu estou falando amigo, porque o amigo é aquele que te aceita, independente dos teus defeitos. Amigo é aquele que não te julga. Amigo é aquele que não mascara. É aquele que você pode tirar a sua máscara e ele vai te aceitar. Tem transparência. Amigo não é só aquele que fala para te agradar. Amigo é aquele que fala a verdade.
Esses nós não temos nem na palma da mão. Porque nós temos muitos relacionamentos superficiais. Nós não nos aprofundamos nos relacionamentos. E isto não é bom. Agora, uma lição dos porcos espinhos. Você já ouviu falar dessa lição dos porcos espinhos? Onde houve uma época que os porcos espinhos, eles estavam morrendo. Sabe por quê? Um inverno rigoroso. E quando os porcos espinhos estavam afastados uns dos outros, eles estavam morrendo. E eles tiveram uma ideia de se juntar para aquecer. E quando eles se juntaram no inverno, os espinhos começaram a perfurar uns aos outros e eles começaram a se ferir. E aí eles se afastaram de novo e começaram a morrer. E aí eles disseram, olha, nós nos afastamos e morremos. Nós chegamos perto e nos ferimos. Agora vamos buscar uma distância adequada. E eles começaram ali a buscar uma distância adequada, onde eles estavam juntos, mas não estavam se furando uns aos outros. Então, nos relacionamentos também precisamos disso. Termos a distância adequada para cada pessoa, porque viver isolado vai fazer com que nós morramos. Viver também nos ferindo o tempo todo não dá. Mas a Bíblia também diz que o ferro afia o ferro, assim como o irmão afia o seu irmão. Você sabe por que aquelas pedrinhas lá no fundo do mar brilham? É de tanto se arranhar umas com as outras. Como é que Deus vai gerar paciência em mim se eu não estou convivendo com as pessoas? A perseverança. Eu sempre gosto de perguntar, quando tem aquelas pessoas que aparecem na nossa vida muitas vezes parece que é para bloquear o nosso caminho. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta. A pergunta é, Senhor, qual é o papel desta pessoa no teu plano para a minha vida? Porque o Senhor colocou perto de mim. E muitas vezes a resposta de Deus é, eu te coloquei essa pessoa aí para ser uma lixa na tua vida. Para tirar a tua aspereza. Ela é a lixa que eu escolhi para deixar você mais tratável. E eu tenho que perguntar, se eu estou reclamando das pessoas que estão em minha volta o tempo todo, então será que não sou eu que estou fazendo com que elas fiquem piores? Porque se elas estão perto de mim o tempo todo e não mudam, será que não sou eu que não estou fazendo nenhuma diferença? Temos que pensar nisso. Então, vamos aprender com os porcos espinhos. Como construir relacionamentos saudáveis? Vamos lá? Nós estamos falando sobre o quê? Construindo relacionamentos saudáveis. Como construir relacionamentos saudáveis? A palavra de Deus ela é cheia de informações para a nossa vida para que possamos vivenciá-las. Mas a mudança começa com a informação. Depois vem a transformação. Então vamos lá. O primeiro bloco, o primeiro tijolo nessa construção que eu enumerei aqui é a aceitação. Mas pastor, onde é a base bíblica para isso? Está aqui. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Meu amado, eu quero te fazer uma pergunta nesta hora. Olha o que a Bíblia está dizendo. Aceitem uns aos outros como Cristo vos aceitou. Meu amado, Cristo nos aceitou quando éramos perfeitos, quando as nossas motivações estavam todas puras, quando o nosso comportamento era um comportamento irrepreensível, quando nós estávamos todos certinho dentro do padrão dele? Não. Cristo nos aceitou quando estávamos no mais profundo pecado, quando éramos inimigo dele. Ele nos aceitou, ele nos recebeu, ele nos acolheu do jeito que nós estávamos. A Bíblia está dizendo, olha, aceite as pessoas da mesma forma como Cristo aceitou vocês. Cristo não botou barreira. Do jeito que nós chegamos, ele nos acolheu. Mas a gente coloca as nossas desculpas. Nós dizemos assim, olha, não, peraí, aquela pessoa ali, aquela não. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente confunde o nosso gosto com o gosto de Deus.
A gente pensa que a nossa preferência é a preferência de Deus. Por exemplo, tem gente que se tocar um forró na igreja, um forró evangélico, a pessoa desce a madeira contra. Sabe por quê? Porque ela não gosta de forró. Ela gosta de música lenta, que ela dá o nome de adoração, como se adorar a Deus fosse cantar de forma lenta. Não, adoração não tem nada a ver com forma de cantar, e ainda mais de forma lenta. É também adoração cantar de forma lenta, mas adoração não é cantar. Adoração é um estilo de vida, inclusive, se é cantar também, pode ser agitado, pode ser lento. É adoração. Se estiver sendo dirigido a Deus. Agora, às vezes a gente tem um filtro preferencial para algumas pessoas e a gente fecha o filtro para outras. E às vezes Deus está mandando a gente para ir para aquelas outras, mas a gente diz não, porque a gente pensa que o que a gente gosta é o que Deus gosta. E muitas vezes a missão que Deus dá para mim é justamente para preferir quem Ele prefere e não quem eu prefiro. Você quer ver um caso na Bíblia de não aceitação? Um profeta de Deus que não aceitou o povo que Deus amava? Que Deus mandou demonstrar amor, e quando Deus demonstra o amor, mesmo assim ele fica com raiva? Está aqui. Jonas. Nossas preferências e as preferências de Deus. Por quê? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Jonas, ele era um hebreu. E a Bíblia diz que existia um povo que era inimigo de Deus. Que povo era este? Tinha vários, né? Mas no caso aqui de Jonas, eram os ninivitas, que Nínive era a capital da Síria. A Síria, eles tinham técnicas de tortura com o povo hebreu. Uma delas é a mesma que Hitler usou, uma das que Hitler usou na Segunda Guerra Mundial. Você sabia que na Segunda Guerra Mundial Hitler tirava a pele dos judeus, tirava a pele para que pintores pudessem expor as suas artes? Botava a pele do judeu no sol para secar e fazia telas, para que os pintores pudessem pintar na pele do judeu. Depois de seca, fazia a tela. Os ninivitas faziam a mesma coisa com os hebreus. Arrancava a pele dos hebreus e deixava em carne viva. E agora Deus está dizendo, Jonas, vá lá e pregue para eles. Ah, Jonas fica revoltado. Já pensou se Deus chegasse hoje para um norte-americano e dissesse assim, olha, eu quero que você vá lá agora nas cavernas do Afeganistão, leve a minha palavra para a Al-Qaeda. E aí? Você acha que o norte-americano ia pegar um avião, andar em disparada, descer lá no Afeganistão e procurar as cavernas da Al-Qaeda? Ou na Irmandade Islâmica lá no Iraque? Você acha o quê? Mesma coisa com Jonas. A mesma coisa com você e comigo. Quando Deus disse assim, aquela pessoa que você não gosta, vai lá. Ah, mas Jonas não. Jonas, ele disse que foi para o porto. Foi pregar um navio, sabe para quê? Para fugir. Está escrito em Jonas 1,3 que Jonas desceu ao porto do Jope. Desceu ao porto de Jope, comprou a sua passagem, pagou para fugir da presença de Deus. E se mandou. Onde é o lugar mais longe de Nínive? É Tarsis, ao sul da Espanha. Fica a 3.600 quilômetros. É para lá que eu quero ir. Pronto. Pegou a sua viagem, fuga no nome do Senhor. Por quê? Porque não queria amar quem Deus ama. E aí, ele vai. Mas a Bíblia diz que de repente uma tempestade chega naquele mar, causada pelo próprio Deus e pela desobediência de Jonas. Jonas é jogado no mar e agora ele é transportado por um outro meio de transporte, um grande peixe. E a Bíblia diz que ele passa 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, até que Deus faz com que aquele peixe o vomite na praia, ele todo cheio de gosma. E aí o Senhor repete para ele a ordem, Jonas, vai lá e prega para Nínive. E Jonas foi e pregou. Quando Jonas pregava, a Bíblia diz que o povo se arrependeu, até o rei, pano de saco, cinzas,
120.000 pessoas se arrependeram. Sabe o que Jonas fez? Ficou com raiva. Por quê? Porque Jonas não queria que o amor de Deus fosse demonstrado àquele povo mau. A preferência de Jonas era outro lugar, mas a preferência de Deus era aquele lugar que Jonas não queria. Meu amado, muitas vezes a gente está filtrando quando Deus não quer que a gente filtre. O amor de Deus é para todos. E a Bíblia diz que o Senhor fez nascer uma boboreira, uma árvore, e Jonas ali, descansando a sua calvície debaixo daquela árvore. De repente o Senhor faz murchar aquela árvore e o sol começa a queimar Jonas. E Jonas começa a reclamar porque Deus fez murchar a boboreira. Aí Deus vai para Jonas e pergunta: Jonas, quer dizer que você está com compaixão, com pena desta árvore que eu fiz e agora mandei o sol para secar? E você não quer que eu tenha compaixão de 120.000 pessoas que não sabem discernir o que é certo nem errado, o que é bom, o que é mal, entre a mão esquerda e a mão direita, Jonas? Tu fica com pena de uma árvore e eu não vou ter pena de 120.000 pessoas, Jonas? Você está com raiva, Jonas, porque eles aceitaram o meu amor, Jonas? Prefira quem eu prefiro, Jonas. Primeira coisa é aceitação. Quero construir relacionamentos? Então, vamos deixar os nossos preconceitos de lado. Aceitar a pessoa não é aceitar os erros dela. É diferente. Jesus, ele aceitava as pessoas, mas não aceitava os erros. Quando todo mundo queria apedrejar uma mulher, ele aceitou aquela mulher, mas não aceitou o pecado dela, tanto é que a perdoou e disse para ela: agora vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. É diferente você aceitar a pessoa e aceitar o pecado da pessoa. Não, você aceita a pessoa. Você pode até ser amigo da pessoa, mas você não é amigo das práticas daquela pessoa. Mas a gente precisa aceitar. Mas às vezes, até com os não cristãos, nós não aceitamos. Por quê? Porque temos medo do diferente, temos preconceito, colocamos rótulos nas pessoas, etiquetas. Lembra quando Deus disse: Ananias, vai lá na rua chamada direita, você vai encontrar um homem chamado Saulo, ele está orando. Ananias diz o quê? Senhor, peraí, Senhor, deixa eu te informar, parece que o Senhor está desinformado. Este homem é um assassino, este homem tem feito coisas terríveis, Senhor. Ele trouxe carta de Jerusalém para nos matar. E o Senhor agora manda que eu vá lá. O Senhor diz: vai lá, porque este é para mim um vaso escolhido. Cuidado quando você rejeita quem Deus ama. Quando você expulsa quem Deus quer aceitar, quem Deus quer receber. Então, vamos colocar esse tijolo da construção dos relacionamentos. Vamos aceitar as pessoas, independente dos pecados dela. Aceitar a pessoa não é aceitar o erro da pessoa. Você pode aceitar e agora aquela pessoa próxima a você, você pode ser um instrumento, um agente de mudança na vida. Deus pode te usar. Agora, se nós queremos o distanciamento, como é que aquela pessoa pode mudar se nós estamos distantes dela? Então, um outro tijolo desta construção é o encorajamento. Você quer construir relacionamentos saudáveis? Gente, chega de negativismo. Para criticar já tem um diabo aí. Não precisa de mim, não. E muitas vezes a gente não consegue encorajar as pessoas. Presta atenção. Elogiar é uma coisa. Encorajar é outra. Quando você elogia alguém,
você está elogiando a pessoa por causa de uma qualidade, por causa do desempenho. Você elogia geralmente quem está por cima. Agora, encorajar não. Encorajar é encorajar quem está no chão, quem está sem ânimo, quem perdeu tudo, quem não tem coragem mais para caminhar e precisa do seu encorajamento. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,11. Algumas versões vai falar em exortai-vos, mas na verdade o original grego é encorajai-vos. Por isso, encorajem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Gente, já tem tanta palavra negativa, já tem tantos estímulos negativos, e agora eu vou ser mais um sugador da energia das pessoas? De forma nenhuma. Nós precisamos ser encorajadores. Eu gosto muito do escritor aos Hebreus quando ele diz: irmãos, não deixemos de congregar. Está lá escrito em Hebreus capítulo 10, verso 24 a 25. Irmãos, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Desde aquela época já era costume de alguns não congregar. Mas, antes, admoestemos uns aos outros, quer dizer, encorajemos uns aos outros. Nós devemos estar juntos para quê? Para encorajar. Tem dia, meu amado, que eu estou num desânimo incrível. E você acha que um dia o apóstolo Paulo não acordou assim? Ou Davi, ou aqueles que nós chamamos os heróis da Bíblia? Claro, meu amado, todo dia, todo mundo tem o seu dia. Aquele dia de vontade de desistir de tudo. E aí, se eu ficar em casa vai ser pior, meu amado. Mas aí de repente, eu chego naquela reunião, eu vou encontrar-me com aquele irmão, eu ouço aquela irmãzinha na rua dizendo: pastor, Deus te abençoe pelo Senhor, olha pastor, vai dar tudo certo. E ali eu já desencorajado, já tentando desistir de tudo, dizendo que nada vai dar, eu recebo aquela dose de encorajamento daquele irmão. É assim, amados, a igreja é para viver assim. O próprio Jesus disse: olha, no mundo, o mundo é cheio de aflições, mas tem de bom ânimo. Essa coragem que o Senhor traz para nós, e muitas vezes vem através de um outro irmão. Como é bom! Eu sempre gosto de fazer uma pergunta. A pergunta é a seguinte: quando você está desanimado, bem para baixo, você procura aquelas pessoas que você sabe que só tem uma palavra de derrota? Você procura essa pessoa? Claro que não. Você procura justamente aquela pessoa que você sabe que vai dizer: meu irmão, isso é um momento, isso é uma fase, este não é o teu destino, meu irmão, em nome de Jesus. Eu sei, meu irmão, o que você está passando, é muito difícil, meu irmão, mas olha, a noite pode durar muito tempo, mas a alegria vem, meu irmão. O momento que você está vivendo é só um momento. Tudo passa, meu irmão, até uva passa. E aí você recebe aquela palavra e anda com a coragem daquele irmão, com o encorajamento que aquele irmão te deu. Mas tudo que é emprestado precisa ser devolvido. Você não vai andar sempre precisando de uma pessoa para te encorajar, mas tem momentos que a gente precisa. Mas aquele momento foi tão importante, naquele dia que você ia desistir, naquela semana que você ia desistir, mas você recebeu aquele encorajamento. Agora, uma semana depois, você já está agora forte para encorajar outros. E assim vai, uns precisando dos outros. Então vamos encorajar, ao invés de colocarmos só palavras de derrota, palavras negativas, palavras rasteiras, palavras de desânimo, palavras que não vão dar certo. Chega de pessoas que profetizam só que não vai dar certo. Nós precisamos sim andar com base na realidade, falar com base na realidade, mas falar com esperança, com encorajamento. Então esse é o segundo bloco, o segundo tijolo na construção dos relacionamentos saudáveis, é você ser um encorajador de pessoas. Você aceita as pessoas, encoraja essas pessoas. O terceiro bloco, o terceiro tijolo nesta construção dos relacionamentos é o aconselhamento. Aconselhamento. Olha a base bíblica.
habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem uns aos outros, aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Olha que coisa tremenda. A Bíblia manda nós sermos conselheiros, aconselhadores. Agora, para que eu seja um aconselhador, biblicamente falando, a Bíblia diz o quê? Habite em vós ricamente a palavra. Eu preciso estar cheio da palavra de Deus, porque eu agora serei usado pelo Senhor, porque eu estou cheio da palavra, a minha mente cheia da palavra, eu estou encharcado pela palavra de Deus, e os meus conselhos serão conselhos dentro da palavra, porque as pessoas precisam de orientação. Quando é bom, quando você vê aquela pessoa ali, muitas vezes, dentro daquele labirinto, ela sem saber o caminho, e aí você é usado por Deus, porque você às vezes está vendo de uma forma diferente, porque você não está tão envolvido, e aí você aponta uma direção. Era justamente aquela direção que aquela pessoa precisava. Por quê? Porque o Senhor te deu oportunidades de conhecer mais a palavra de Deus, você já tem mais experiências, então a gente pode ajudar as pessoas. A Bíblia diz, olha, na multidão de conselhos há sabedoria. Agora é egoísmo meu, se eu já passei por certas experiências, se Deus já me deu oportunidade de conhecer a palavra dele, e eu ver alguém precisando de uma direção, de um conselho, saber que aquilo é o melhor e eu ficar quieto. Olha só, emprestando um par de ouvidos. O conselheiro, ele empresta o par de ouvidos. A Bíblia diz, meus irmãos, estejam prontos para ouvir. Sejam tardios para falar. Sejam prontos para ouvir. O conselheiro, ele ouve as pessoas. Eu tenho uma experiência nesta área marcante na minha vida. Essa questão de ouvir. Um dia, um domingo pela manhã, o culto estava para começar. O culto começa às 9 horas da manhã, na Igreja Batista Central. E aquele culto estava para começar quando, faltando 15 minutos, eu não iria pregar naquele dia, não estava ensinando em nenhuma classe. E aquela irmã no corredor da igreja disse, pastor, o senhor tem um tempinho para mim? Eu disse, claro, irmã, tenho. E nós fomos a um dos gabinetes ali da igreja e começamos a conversar. Quer dizer, ela começou a conversar e eu comecei a ouvir. E eu lembro muito bem que eu só fazia assim, entendo, 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 estou compreendendo, entendo, estou compreendendo. O culto terminou e ela não percebeu que o culto terminou. Era 11h15. Olha só, ela entrou 15 para as 9. Era 11h15, o culto terminou. Eu via o barulho das pessoas passando no corredor da igreja. A irmã não percebeu. E eu não falava nada. Deu 15 para as 2. E aquela irmã tirou o óculos e disse, pastor, como foi bom nesta manhã o senhor ter me ouvido, pastor. Muito obrigado, pastor. Eu precisava, pastor, eu precisava. Eu precisava tanto, pastor. Foi tão bom esta manhã. Será que o culto já terminou? Eu disse, minha irmã, há muito tempo. O culto terminou 11h15. E ela disse, que horas são? Eu disse, são 15 para as 2. Ela disse, ai meu Deus, levantou-se e saiu na maior pressa. Olha, gente, essa irmã, ela faz uma propaganda tão grande de mim, tão grande, ela disse, meu Deus do céu,
Olha que homem sábio, aquele homem tem cada conselho, aquele homem, meu Deus do céu, procure o pastor. Mas na verdade, eu não falei nada. Eu só fazia, tô entendendo, tô compreendendo, dá até um rap. Mas o que ela precisava era de um par de ouvidos. Nós devemos, amados, ser conselheiros. E não adianta você ir com a resposta pronta. O conselheiro, ele precisa ouvir. Quem domina uma conversa não é quem fala, é quem ouve. E hoje a gente não tem tempo para ouvir, não. A pessoa fala, a gente já está, maquinando o que a gente vai responder, mas não deixa a pessoa desabafar, tirar de dentro o peso, compartilhar a carga dela. Ela só quer isso. Uma pessoa que empreste um par de ouvidos. Nós devemos ser conselheiros. Hoje como é que a gente faz? A gente vê um outro, meu irmão, que bom, um abração, quero te ver, depois a gente conversa. Quando? Nunca. Até os cultos em nossa igreja, quando a gente termina, por quê? Você chega na igreja e não pode conversar. É o louvor. Aí vem a palavra, também não pode conversar. Termina o culto, aí é aquela coisa, meu irmão, eu tenho que ir. Aí a mulher chama o marido, os filhos, bora pai, bora. E meu irmão, depois a gente liga, valeu, também, valeu, depois a gente conversa. É assim, gente. Aí não tem mais tempo. E as pessoas, às vezes a gente pergunta, e aí, meu irmão, como é que tá? Se a pessoa, meu irmão, tô mal, aí a gente já fica, peraí, não tem um tempo para te ouvir. Aí a gente faz por educação que, meu irmão, tudo bem, tudo legal, mas na verdade não tá. Mas se eu disser assim, meu irmão, eu tô mal, pode me ouvir? Ô, meu irmão, agora não, meu irmão, não posso. Por quê, gente? As pessoas hoje, por isso que os consultórios psicológicos, terapêuticos, psicanalíticos, os consultórios estão abarrotados, porque falta isto, falta um amigo, falta alguém para a gente chegar ali e contar as nossas fraquezas, os nossos fracassos, as nossas frustrações, as nossas decepções, as nossas dores, os nossos esmagamentos. Falta isso, é comunidade, isso é igreja. Não é tudo mecânico, não. E para concluir, faça a sua parte. Aceite as pessoas. Demonstre aceitação. Encoraje. Aconselhe. Seja um construtor de relacionamentos saudáveis, para que nós não venhamos ser propagadores de doenças, de ambientes doentes, ambientes azedos e pessoas amargas. Lembre-se que a Bíblia diz que os 2 grandes mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo é amar o próximo. Que possamos, amados irmãos, viver desta forma, onde possamos ter relacionamentos que verdadeiramente possam glorificar a Deus, possam edificar uns aos outros. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.